aguardando mal o pessoal entrar, para a gente dar início a mais um trabalho na noite de hoje. Sendo que o nosso trabalho hoje é em comemoração aos 68 anos de fundação do Centro Espírita 9 de Outubro, que é altamente gratificante, não é isso? Uma casa espírita completar 68 anos de existência, 68 anos trabalhando para o bem da comunidade, evangelizando, esclarecendo, não é isso? Ensinando, não é isso? Não só aos encarnados, como também aos desencarnados. Ver o trabalho realizado na casa espírita. Quantos irmãos desencarnados, ao chegar naquela casa, perdido, nas trevas, né, nas trevas da ignorância, e nas reuniões mediúnicas são esclarecidos, são, vamos assim dizer, amparados pelos amigos espirituais. Que maravilha que a gente tem a doutrina espírita. Ela não só esclarece ao encarnado, como ela vai também esclarecer ao desencarnado em nome de Jesus. Desde já, agradecendo a participação de vocês e dando viva aos 68 anos, né, isso, de fundação da Casa 9 de Outubro. 9 de Outubro em homenagem, né, isso, ao mentor da Casa de Oração e Trabalho, que é Djalma Montenegro de Farias, que nasceu no dia 9 de outubro. Por isso, que é em homenagem a ele. Como também, esse 9 de outubro, ocorreu na Espanha o chamado, a chamada O Auto de Fé de Barcelona, quando as obras espíritas chegou na Espanha, com todos os direitos autorais, todo legalizado. O bispo de Barcelona julgou e mandou queimar as obras de Allan Kardec em praça pública. Por isso que esse episódio, que aconteceu no dia 9 de outubro, é conhecido como o Auto de Fé de Barcelona, ou melhor dizer, o resquício da chamada Santa Inquisição. Desde já, mais uma vez, boa noite, Jailson, a todos, né, isso, que está participando, a nossa gratidão, né, isso. E para dar início a mais um trabalho da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece de início do nosso trabalho, em nome de Jesus. Jesus, amado Mestre, mais uma vez estamos aqui, em Teu santo nome, nessa reunião, em comemoração aos 68 anos do Centro Espírita 9 de Outubro. Desde já, agradecemos por essa existência dessa casa de oração e trabalho, esse celeiro de luz na cidade de Moreno, que tem tanto prestado serviço à comunidade, não só material, como espiritual. Desde já, Jesus, abençoe todos os membros da casa de oração e trabalho do Centro Espírita 9 de Outubro, como também aos demais das outras instituições. Que Jesus, cada vez mais, ampare essa luz divina, essa casa de oração e trabalho, e cada vez mais que possam progredi-la, cada vez mais, hoje e para todo sempre. E pedindo permissão ao mentor da casa de oração e trabalho para dar início a mais um trabalho na noite de hoje. Muita paz, muita luz, muito progresso. Bem, meus prezados irmãos, foi feita a prece de início do nosso trabalho. Fizemos a nossa prece. Ficou incumbido, para me falar sobre ética e moral espírita. Um tema muito pertinente, por sinal, pertinente até demais, porque se existe tema mais atual do que hoje, está aí. É o que mais as redes sociais falam, a imprensa, a questão da ética. Não é isso? Como é que está a ética e a moral na atualidade? Não é isso? É bastante pertinente esse tema, certo? Vamos falar à luz da doutrina espírita, com certeza. Vamos falar também esse tema ética e moral no cotidiano, na nossa sociedade. E vamos falar um pouco, né, do início da questão da ética.
né? Quando os filósofos na antiga Grécia já falavam sobre isso aí. É isso que a gente vai ver. Portanto, meus prezados irmãos, né? Muita paz, muita luz. É um tema gratificante. É um tema, assim, pertinente na atualidade, como também é um tema, certo? Ética e moral. É um tema que precisamos muito. Cada vez mais vamos precisar e muito. Porque convivemos em uma sociedade e, como tal, né, isso, como bons cidadãos que somos, devemos preservar a ética e a moral. Não é isso? Mas, na realidade, o que é moral? Moral, meus prezados irmãos, é uma palavra de origem latina, vem do latim. Moral quer dizer mores, que significa costume. Moral significa costume, hábito, comportamento dos seres humanos, regras comportamentais adotada em uma comunidade. Isso é moral. É isso? São normas, são princípios, são costumes, valores, enfim. Tudo isso envolve o indivíduo ou cidadão no grupo social. Portanto, a moral é uma normativa da sociedade. Precisamos ter moral para nos conduzirmos na sociedade, certo? É o nosso cartão postal. E ética, gente? O que na realidade é ética? Ética, acima de tudo, é uma reflexão filosófica sobre a moral. Ética e moral estão juntinhos, gente. São inseparáveis, uma completa a outra, certo? Essa teoria está juntinha. É a teoria do conhecimento, da ciência, do comportamento moral, certo? Mas a palavra é de origem ética. Qual o seu verdadeiro sentido? Vamos dizer, qual a sua origem? A palavra ética vem do latim, ethos, que significa o quê? Costume e modo de ser de uma pessoa ou de um grupo social que vai se tratar da honestidade e da fidelidade. Vê esses dois pontinhos, que é tão pequenininho esse ponto, ética, que trata da honestidade e da fidelidade. Veja que esses dois pontinhos, que são muito pequenos, mas ao mesmo tempo é muito grande, porque aí está inserido a ética na sociedade. E é o que mais fala o nosso meio de comunicação. Ética acima de tudo. É isso? E essa ética, gente, é o seguinte. Ética, afinal de contas, é o quê? A ética é um princípio. A ética é permanente, porque a ética aqui é no Brasil, é no Japão, é na China e em qualquer lugar do mundo. Ética. A ética, ela é universal, não tem língua. A ética é regra, mas ao mesmo tempo a ética é uma teoria. Como a moral. O que é a moral? A moral é uma conduta. A moral, ela é temporal, porque a questão de moral já é uma questão que varia de costume a costume daquele povo, certo? Moral também é uma regra, mas moral é a prática do dia a dia. A sua prática do dia a dia no seu meio social, a começar do principal meio social, que é a família. A família. Devemos começar com a questão da ética e moral na família, que é o primeiro núcleo que a gente convive, que a gente compartilha, que a gente vive, que a gente pensa, que a gente age, é na família. Sendo que a questão da ética, ela vai envolver diversos setores da sociedade, né? Vai refletir na arte, na política, na cultura, na ciência e na indústria. A ética profissional. Não é isso? A ética na arte e na cultura. A ética na política. E a ética na ciência. Quer dizer, é um padrão adotado. Quando a gente usa a ética nessas áreas,
a gente está sendo, vamos assim dizer, a gente está sendo produtivo para a sociedade. Não é isso? A gente está sendo produtivo. E hoje, a questão da ética da ciência. Veja que a ciência, ela tem uma ética comprovadíssima. A questão da vacina da Covid-19. Em pouco tempo, certo? Se fez a vacina, né? Está aí já a questão da ética científica. Né? Alguns países já iniciaram, né, já a vacinação, porque quanto mais iniciar, melhor para o povo. Isso chama-se de ética. Ética na ciência e ética na política. Por que não? Né? A vacina para o quê? Para imunizar a sua população. Porque essa pandemia, ou melhor, a Covid-19, ela tornou-se o ano de 2020 atípico, como também está continuando no ano 2021 atípico também, certo? Porque na realidade, também, a ética é o sumo principal, é a base principal de uma sociedade, está na ética. E por falar em ética, gente, a gente vai ver o quê? Como foi que iniciou essa questão da ética? Veja, vamos voltar um pouco à Grécia Antiga. Veja, a Grécia primitiva, onde a sociedade grega estava, vamos assim dizer, inserida nas comunidades gentílicas, não é isso? Pequenas comunidades, chamadas comunidades gentílicas. Por quê? Porque essa comunidade gentílica era dirigida por um patriarca, por uma família. E nessa sociedade gentílica, o que unia era o laço consanguíneo. O parentesco formava uma tribo, uma aldeia, que chamava-se de comunidade gentílica. Já nessas comunidades gentílicas, já existia leis entre eles. Criava-se lei para poder o quê? Regras para poder dirigir aquela pequena comunidade ou pequena tribo. Foi assim que iniciou o processo de socialização, né, isso, de comunidade na Grécia Antiga. Com o passar do tempo, essas comunidades gentílicas foram desaparecendo por diversos fatores. Quais foram os fatores que colaboraram para que essa sociedade gentílica desaparecesse? Primeiro, o surgimento da propriedade privada, a desigualdade social, certo? E o surgimento da classe do dominante e dos dominados. Isso tudo colaborou para que as comunidades gentílicas desaparecessem e desse origem uma nova forma de organização. Essa nova forma de organização se chamou-se de polis. O que é polis? Cidades-estados. Ou melhor dizer, o início da civilização na Grécia. A polis já organizada, né? A polis com as suas diretrizes, com a ágora, que era a praça principal, né? Isso chamava de ágora, os gregos chamavam ágora, né? Isso, um templo principal, certo? Para a adoração aos seus deuses, e um prédio para a administração pública, não é isso? Um prédio para a dominação pública, para a administração pública, como também várias instituições os gregos criaram. Daí o que aconteceu? Os filósofos da antiguidade, porque a filosofia é dividida em duas partes. Os primeiros filósofos se preocupavam com o surgimento das coisas. Ou melhor, a filosofia cósmica. Ele se preocupava com o surgimento da natureza, como surgiu a Terra, como surgiu o espaço e etc. Depois, com o passar do tempo, os filósofos começaram a se preocupar não só com essa questão cosmológica da filosofia, com o surgimento das coisas, mas os filósofos começaram a se preocupar com o comportamento do ser humano, o ser humano inserido na sociedade. Foi aí que os filósofos começaram a se preocupar com a questão da
ética, que é uma palavra de origem grega que vem de ethos. Ética, os primeiros filósofos que começaram a se preocupar com o comportamento humano, também começaram a se preocupar pela administração pública, como os administradores deveriam governar o seu povo. Aí foi instituído a ética como uma prática, como um meio para que aquele administrador daquela polis governasse para o seu povo. Mas sendo que na sociedade grega, afinal de contas, o cidadão só era 10% da população, porque o cidadão era aquele homem rico que tinha bastante escravo e propriedade, era considerado cidadão. A maioria da população não era considerada cidadã, porque a sociedade grega era uma sociedade escravista, certo? A partir de Aristóteles, Sócrates, Platão, eles começaram o quê? A fazer uma reconstrução política, porque a política é de origem grega, né? Isso, em questão da ética, como governar uma polis baseado na ética. Já dizia muito bem Aristóteles, a ética é uma virtude, a ética é justiça, a ética é caridade, a ética é generosidade. Ou melhor dizer, a ética é um desafio. Veja, há mais de 400 anos antes de Cristo, Aristóteles já falava da ética na política. Não só a ética da política, a ética da sociedade, a ética da arte. É isso que os filósofos falavam, a ética na arte. São essas questões que naquela época os filósofos, a ética da atualidade tem origem na ética da antiga Grécia, que os antigos gregos já falavam da questão ética, seja no lar, né? Seja no trabalho, seja na administração pública, principalmente. O administrador, né, que administrava a polis, seja o rei, seja um príncipe, seja um aristocrata, ele tem que ter ética para poder governar e ser aceito pela comunidade. Veja que é uma questão seríssima. Os gregos naquela época já debatiam isso aí com a maior ênfase. A questão da ética, é isso? Mais tarde, Tomás de Aquino, que foi um doutor da Igreja Católica Apostólica Romana, ele dizia o seguinte, ele dizia que a ética era o quê? Se baseava no caminho da perfeição humana. Veja o que ele fala da ética. Ele diz que a ética é o caminho para a perfeição humana da humanidade. Ele já falava isso aí. Já no século XVIII, o grande filósofo alemão Kant, foi um grande filósofo, ele começou a falar do conceito já da ética. Ele dizia que a ética é um dever. A ética é mérito. A ética é boa vontade. A ética é que tem um bom relacionamento com o livre-arbítrio. Enfim, a ética é para ser usada no cotidiano, em todas as esferas da sociedade. Assim falava o filósofo Kant, não é isso? Em meados do século XVIII. Já na metade do século XIX, não é isso? Surge um novo princípio da ética, não é isso? Também, não é isso? E esse novo princípio da ética está baseado na filosofia espírita, não é isso? Esse novo conceito da ética está baseado na ciência moral, como raiz da ética, como muito bem falava o nosso irmão Allan Kardec, não é isso? Outra coisa importante, a ética, acima de tudo, como muito bem falava Allan Kardec, é um processo de interação do pensamento humano. Ele diz o seguinte, Allan Kardec diz o seguinte, a razão orienta, a âncora da fé e os conceitos éticos do espiritismo está baseado
nas leis morais e na sociedade. Ou melhor dizer, nas classes sociais. Veja, muito antes do próprio Karl Marx, que foi um teórico do socialismo do século XIX, falar da questão da igualdade social, Allan Kardec muito antes se antecipou e falou disso aí, da igualdade social. Ele falava da desigualdade social que era grande, achava gritante, que não era normal. Ver os espíritos amigos, através das suas comunicações, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que mais fala a sensibilidade dos espíritos amigos. Quando vai chegando o inverno em Paris, os espíritos já começam a alertar. E aqueles irmãos que estão na sarjeta na rua em Paris, que em Paris, em meados do século XIX, tinha muito morador de rua. E aqueles irmãos para agasalhar a grande preocupação, a grande sensibilidade da espiritualidade, influenciando os irmãos para que confeccionasse cobertores, né? Para que cobrisse aqueles corpos que iam passar frio na noite fria de Paris. Veja, muito antes, gente, Allan Kardec já falava da questão da igualdade social, porque a desigualdade social tem muito a ver com antiético. Porque se há desigualdade social, porque o homem é egoísta. Nos mundos mais evoluídos, no mundo mais adiantado, não tem essa disparidade social não, gente. Porque cada vez mais, né, a sociedade está difícil. Tem moradores de rua, sem um teto, tá aí, sem nada, gente. Que mundo é esse que a gente vive? Porque tudo parte da ética e da moral. Somos carentes de sair. Por sermos um mundo de provas e de expiações, somos um mundo muito carente da ética e da moral. Está aí, né, a filosofia espírita, a ciência espírita e a religiosidade espírita. O livro Evangelho segundo o Espiritismo como meio de consolação para mostrar, gente, o caminho. Tá certo? O caminho da moral e da ética, a porta é estreita. Quem vai exigir sacrifício seu. E o maior sacrifício inicia conosco mesmo, não é com ninguém não, certo? É um caminho difícil, mas é um caminho meritório. É esse que é o caminho que Jesus indica para nós. Sendo que o nosso irmão Allan Kardec, ele diz o seguinte, ele diz que a moral religiosa espírita, ela está baseada em alguns aspectos. Que aspecto Allan Kardec ele vai definir na questão da moral e da ética espírita? Isso, primeiro, se baseia-se em quê? Na máxima, sobre a égide do amor e da sabedoria do ensino de Jesus. Essa é a base de tudo, da ética e da moral espírita. Sobre a égide de Jesus. Jesus não foi só amor. Outro conceito que o nosso irmão Emmanuel diz o seguinte, que na realidade, certo? Outro conceito seguinte que ele diz o seguinte, buscar a necessidade da razão, da fé e da ética, porque a razão, ética e fé foram o que mais os espíritos amigos falaram. E um deles foi o nosso irmão Agostinho, grande espírito que muito bem falou da questão da ética e da moral. Como também Allan Kardec diz o seguinte, ele vai reafirmar que, acima de tudo, a doutrina espírita, certo, se baseia no amor e que o amor é o veículo das energias morais e da ética do ser humano. Veja que mensagem belíssima Allan Kardec traz para a gente. O amor como veículo da moral e da ética, gente. É isso, porque o mundo está precisando de amor. É isso. Por isso está havendo tanta desigualdade social. Por isso que está havendo tanta disparidade, tanta controvérsia. Duas palavrinhas, amor e ética. Que vem muito bem se basear no que Jesus disse. Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Ética e moral, está aí. Só resumir isso aí. Estão vivendo um momento assim difícil, é isso? Essa pandemia que chegou, mas como diz Chico Xavier, tudo passa na vida, que vai passar, mas também os impactos que há, principalmente na sociedade brasileira, gente. Nós estamos passando por um momento de dificuldade. Essa dificuldade está relacionada à questão da ética e da moral, que é o assunto de hoje, ética e moral, né? Estão passando por esse momento muito difícil. Por que estão passando por isso aí? Primeiro, a ciência e a tecnologia se desenvolveu demais. Isso é verdade. Ela se desenvolveu de uma tal forma, mais do que o ser humano. Estamos no mundo da ciência e da tecnologia. É tão hábil as coisas hoje. O que acontece em qualquer parte do mundo, você sabe. Você sabe. Com certeza, Dona Santo Agostinho foi o maior exemplo de ética. É verdade. É isso mesmo. Porque ele sabe o que ele passou na vida dele. Ele deu uma guinada em sua vida. É um exemplo maior. Santo Agostinho é o maior exemplo para a gente. Com certeza. O mundo deu uma guinada na tecnologia, gente. Mas questão de humanidade, estamos muito atrás, gente. Estamos muito atrás, estamos muito a desejar. Somos seres humanos. Somos pessoas que temos a nossa afetividade. Somos pessoas que dependemos uma da outra. Não é isso? E isso é que está faltando. Outra coisa que veio muito bem bater em frente da questão da ética e da moral é a disputa de espaço. A disputa de espaço está sendo muito grande. A disputa de espaço no poder, que as pessoas se esquecem do ser humano. A luta pelo poder. Porque a luta pelo poder vai trazer duas coisas importantes, material. O prestígio, o poder e o terceiro, o dinheiro. É isso. E essa disputa do poder leva as pessoas a ser antiético e antimoral. Infelizmente, é a grande realidade hoje. Hoje, vivemos em uma sociedade dividida. Toda a vida existiu a divisão social, isso é verdade. Desde a antiguidade até agora. Mas o que a gente vê é um que pisam e outros que são pisados. A realidade é essa. A ordem vem de cima, no rolo compressor, passando por cima de todo mundo. Estão vivendo em uma verdadeira crise do poder político, gente. A classe política está desacreditada. Porque o grande problema do Brasil é escândalo e mais escândalo que está havendo. E isso, o que é que está acarretando isso? Isso está acarretando o seguinte, em diversas questões. É como diz a história, a esperança de enriquecer é fácil. E a certeza da impunidade é maior ainda. O enriquecimento ilícito é fácil. Mas a impunidade para esse pessoal, para chegar lá até ele, demora. Porque paga bons advogados, é muito bem assessorado, certo? Que passe por diversas instâncias, que passe por isso, por aquilo, é uma maratona. Outra coisa, gente, os escândalos políticos expostos aí pela mídia, que demonstra total falta de compromisso com os interesses coletivos da sociedade, gente. Um total. É um escândalo total. Aí se baseia-se que na crise da ética e da moral, certo? Que nós estamos vivendo hoje em dia. Que os espíritos amigos já alertavam há muito tempo isso aí. O Brasil é um celeiro de oportunidade. Muito bem fala o nosso irmão, ele diz o seguinte, ele diz que muitos desses espíritos que se reencarnam como político, Divaldo Pereira Franco,
muitos desse espírito são altamente inteligentes. Percebe, são pessoas inteligentes, de alta cultura, certo? Que através de um acordo com São Luís, que é o mentor espiritual da França, trouxe esse espírito para o Brasil para se reencarnar, certo? Para dar uma nova oportunidade para ele. O Brasil é a escola para ele. Mas sendo que eles não estão aprendendo. Estão caindo no mesmo erro do passado. Como há séculos passados, certo? Na França. Muito desse pessoal foram administradores, foram condes, marqueses. Eram pessoas que viviam no meio administrativo, político da França. A França daquela época, a corrupção era grande, né? A luta pelo poder era grande até demais. Certo? E esse pessoal estão tendo as últimas oportunidades para reencarnar aqui no Brasil, mas não estão aproveitando essa oportunidade. Infelizmente. E eles não gostam do Brasil não, gente. Percebam a eles. O que é que ele faz? Todo o dinheirinho que ele tem, bota para fora do Brasil. Depositam em paraísos fiscais fora do Brasil. Quer dizer, se ele retira o dinheiro do Brasil por meios ilícitos que perde a nação, gente. O grande problema do Brasil, gente, não é dinheiro, não. Nosso país tem muito dinheiro, porque imposto a gente paga até demais. Até para respirar a gente está pagando imposto. Tudo que compra, paga imposto. Não é isso? A gente tem a maior carga tributária do mundo, é o Brasil. Mas por ter muito dinheiro, essas pessoas que estão na administração, que têm uma missão em cargo de administrar as obras públicas, desviam o dinheiro para outra finalidade. A grande perca é isso aí. Aí quem perde somos nós, porque é dinheiro que poderia ser investido na saúde. É isso? Tá aí os hospitais muito faltando medicamento. Deveria ser investido em saneamento básico, que é de suma importância, saneamento básico. O saneamento básico, gente, muito pelo contrário, vai melhorar até a saúde da população, gente. Porque a pessoa não fica exposta a essas valas abertas, céu aberto, atraindo doença. É isso? A educação, a pesquisa científica, enfim. É difícil, gente. É difícil até demais, certo? É muito difícil, não é isso? A chamada da consciência moral é muito importante. Porque é a capacidade de decidir e se distinguir o bem do mal, gente. Portanto, a ética é o fundamento e a moral em prática. Enquanto a ética está inserido, não é isso? Como diz o nosso mano Kardec, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras espíritas, o que mais fala é a ética. Porque a ética cristã está fundamentada, gente, no ensino do Mestre Jesus, que é a regra de ouro. O ensino do Mestre Jesus é a regra de ouro da nossa sociedade. É a regra máxima, não é isso? É que na realidade vai o quê? Vai impulsionar o nosso desenvolvimento. Como diz em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo que vós quereis, que os homens vos façam, fazei-lo também, a vós também. Quer dizer, é fazer o bem aos outros sem olhar quem, certo? Como também Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, gente, em sua epístola, ele é maravilhoso. Ele fala da questão da ética. Ele vem muito falar dessa questão pertinente chamada ética. Ele já falava aos primeiros núcleos cristãos na antiguidade que os cristãos deveriam ser éticos. E muito bem, em 1 Coríntios, capítulo 10, ponto 23, ele vai falar da questão da ética, quando diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso é questão de ética.
É o seu livre-arbítrio. Veja a ética que ele muito bem coloca aí. Tudo está à nossa disposição. Está aí. Tudo está aí. Mas em questão de ética, eu vou escolher o quê? O que me evolui, o que não me prejudica. Isso é questão de ética. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 21, Paulo também fala sobre a questão da ética. Quando diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja aí, gente. Outro grande exemplo que ele dá do mal. A gente não se deve se influenciar pelo mal, não. Se alguém faz o mal, gente, não retribua, não. Que isso é questão de ética. A ética é isso que ele fala. Retribua com o bem. É isso? Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, ele diz o seguinte. Veja que mensagem bonita ele diz. Falando da ética. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja que mensagem bonita. Que ele foi tão envolvido na mensagem do Cristo, né? Ele se viu tão comprometido, ele se viu tão envolvido, que ele, de uma certa forma, aqueles ensinos de Jesus, ele transmitia um amor, né, ao povo daquela época pagão, né? Ele se doou tanto, que ao mesmo tempo Cristo estava nele, de tanta doação. É isso? Veja o exemplo maravilhoso de Paulo de Tarso. É isso? Esse grande exemplo que ele traz para a gente quando se fala na questão da ética. A moral, gente, é uma regra do bem por proceder, como fala muito bem Allan Kardec. A moral vai distinguir o bem do mal. Né? Ela está fundamentada na observância e nas leis divinas, na lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem, porque então cumpre todas as leis de Deus. Veja essa questão trazida por Allan Kardec. Mas como se deve se distinguir o bem do mal? Veja bem, como se deve distinguir o bem do mal? A resposta é o seguinte: o bem é tudo aquilo que nos concede a Deus. O mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Assim sendo, né, todo bem procede de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir a lei. Veja a bela resposta que os Espíritos traz na questão do bem e do mal, que tem muito a ver com a questão da ética e da moral. A ética espírita, gente, está baseada na máxima de Jesus Cristo: buscar o conhecimento pela verdade, o amor, a fraternidade e a generosidade. O que é que diz muito bem o nosso irmão Emmanuel? Os problemas morais do mundo, certo, são a miséria, a corrupção, a ambição, cuja matriz ou origem está no egoísmo. O egoísmo é a grande originária de tudo isso aí. Por que o homem é egoísta? Porque o homem é antiético e é antimoral. A grande questão é essa. Por isso que Emmanuel traz essa frase, dizendo o seguinte: o egoísmo provocou a crise moral do mundo. Veja que mensagem, né? Emmanuel traz a gente, dizendo que o egoísmo trouxe ou provocou a crise moral do mundo. Veja, o que é que ele diz o seguinte também. Emmanuel diz o seguinte: que o homem físico, da radiotelefonia, dos transatlânticos, da telecomunicação, que conquistou uma parte do espaço, que habitou todo o planeta, que desafiou isso e aquilo, esse homem necessita mais da verdade do que do dinheiro. E ele chega a afirmar: esse homem necessita mais de luz do que de pão. Veja a mensagem que, na realidade, Emmanuel traz para a gente. E é verdade.
Quando se fala de pão, fala-se de alimento. Olha, o que o homem produz no mundo dá perfeitamente para alimentar toda a população do mundo, ainda sobra. Mas o que é que há? Que uns têm uma boa alimentação, tem de tudo que quiser, e outros não têm nada. Por que isso aí? Onde está a origem disso aí? Emmanuel disse, no egoísmo, porque são egoístas. A divisão social da sociedade, que é característica do mundo de provas e expiações. Ou melhor dizer, a desigualdade social, até os próprios cientistas sociais diz que isso é errado. Isso não é certo, não. Mas a doutrina espírita, muito antes disso aí, já veio alertar que a desigualdade social é produto de uma sociedade ou do plano de expiações e provas. É isso. Por isso que a nossa sociedade global, né, isso, é uma sociedade desigual, onde um tem muito e o outro não tem nada. Absolutamente nada. Está aí a sociedade, gente. Está aí o grande desafio dessa sociedade, que é cada vez mais o quê? O crescimento da pobreza. Porque o que é que há, ver? Cada vez mais, né, isso, os poucos que dominam, os grandes proprietários, né, isso, dos meios de produção que produz, certo? Que é a burguesia, os grandes banqueiros, os grandes maquinatas, certo? E etc. Né? Cada vez mais acumulam. Se eles acumulam, cada vez mais a população empobrece. A grande questão é essa. É isso aí que está. Por isso que o nosso egoísmo, desde a antiguidade até agora, se baseia acima de tudo nas desigualdades sociais, que é, na realidade, a grande adversária, certo, da moral e da ética. Claro, como muito bem o Deus falou, as provas, a riqueza e a pobreza são grandes provas, e é a realidade. São grandes provas, né, que vêm para o ser humano. Né? Isso, sabe-se que todas as duas, né, isso têm os seus deslizes, tanto a riqueza, por causa do poder, como a pobreza, por causa da miséria. Né? Isso são, assim, provas que é imposta aos espíritos, que muitas vezes vêm os espíritos com essa missão de ser rico ou de ser pobre. Porque a rotatividade, né, isso, quer dizer, a reencarnação, cada vez mais, tem a finalidade de evoluir o ser humano. É isso? Veja, tudo isso aí que eu falei aí está pertinente, está envolvido na questão da ética e da moral. Que as obras de Allan Kardec, todas elas, sem exceção, fala direta ou indiretamente da ética e da moral. E uma das provas maiores é o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que trata-se das leis morais, que Allan Kardec, muito bem, é isso, a sua sensibilidade ao seu estudo, junto com os espíritos amigos, começou a olhar a questão social da sociedade, no meio familiar, né, no meio social, no meio econômico, enfim, e até a própria natureza. Isso ele criou as leis morais, né? E ele codificou essas leis morais para poder facilitar os estudos, né? Vamos dizer, dar uma melhor explicação sobre a lei divina. Sendo que essa lei, ela está dividida em duas leis. A primeira lei é a lei divina ou a lei natural. Essa lei divina ou a lei natural são as leis de Deus, que é eterna. Ela é imutável, ela é perfeita, porque tem uma origem divina de Deus. Deus é imutável, não é isso? Tudo que é de Deus é eterno, não é isso? Essa lei de Deus, quando se diz amar o próximo, é aqui no Brasil, é no Japão, é na China e etc. Quando se diz que não deve se fazer mal a ninguém, é aqui no Japão, nos Estados Unidos, na China, na Índia, e seja onde for.
Não adianta. Muda-se a forma-se, muda-se a performance, muda-se a religião. Mas, em questão de leis morais ou leis naturais, é essa, em todo lugar do mundo. E as leis humanas, gente? As leis humanas é ao contrário. São leis mutáveis. São leis temporárias. São leis que têm o tempo de vida. Ela já viu que seu tempo de vida já tem um prazo de validade. Certo? É a lei que vai, vamos assim dizer, refletir a realidade do país. A prova maior é que o nosso país já teve 7 constituições. 7. Cada uma mudando. Na Constituição de 1824, que foi a Constituição do Império, tinha uma lei que diz o seguinte: se baseava a pena de morte. O Brasil já tem pena de morte, viu, gente? O Brasil já teve pena de morte. Aquele que infringisse a lei ou era enforcado ou era fuzilado. A lei era essa. Até a monarquia, certo? Existia no Brasil a pena de morte. Vamos voltar mais atrás? No Brasil colônia, Tiradentes foi sacrificado. Ele foi enforcado e esquartejado. Porque naquela época existia a pena de morte, a pena capital. E se arrastou até o Império. Com a República, que foi proclamada no ano de 1889, e com a primeira Constituição Republicana de 1891, retirou-se a pena de morte. O Brasil, até agora, não há pena de morte. Foi retirado. E se botou-se o quê? Prisão perpétua. Certo? Mas, da República até agora, da primeira Constituição Republicana, houve várias constituições. E cada Constituição que se faz, né, há a modificação das leis. A última da agora é a Constituição Cidadã de 1888, que trata de quê? Essa Constituição de 1888, chamada Constituição Cidadã, dá direito às comunidades quilombolas e dá direito ao assentamento indígena. É por lei, está na Constituição. Certo? Está na Constituição que esses povos quilombolas que fugiram da escravidão, que buscaram áreas de difícil acesso, que até hoje seu descendente mora, eles têm direito ele tem a posse da terra. É lei da Constituição. Como também a Constituição Cidadã, ela traz direito, liberdade religiosa, porque na Constituição de 1824 do Império não havia liberdade religiosa, não. Porque na Constituição de 1824, o Brasil era um Estado confessional. O Estado estava unido à Igreja. Mas na Constituição Republicana houve a divisão. O Brasil passou a ser um Estado laico. Estado de um lado e Igreja de outro. Certo? Cada um com livre-arbítrio. Mas que essa liberdade, mesmo com a primeira Constituição Republicana, certo? Que foi dada, foi uma liberdade limitada, porque no início do século XX, muitos espíritas eram perseguidos. Até o governo de Vargas houve perseguição, não só os espíritas, como também os adeptos da cultura africana, as religiões de matriz africana. Houve muita perseguição, mas a Constituição de 46, né, que foi a terceira da República, começou a dar mais liberdade a sair. E a de 88 foi que abriu todo o leque para sair. Todo brasileiro tem liberdade religiosa de cultivar toda a religião, seja lá o que for. E está na Constituição que racismo é crime inafiançável. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, trouxe isso aí, certo? Que é crime, porque o nosso país vamos ser regido pelas 3 raças básicas: o africano, o português e o indígena, como também os imigrantes, italiano, alemão, etc. Certo? Está mesclado. O nosso Brasil se chama miscigenação racial, porque houve uma mistura de raça, certo? Podemos continuar, né, gente?
a gente viu que a lei divina parte de Deus, né? É uma lei imutável. Mas Allan Kardec, ao estudar a questão da ética e da moral, ele vai falar também da lei da adoração, gente. Ele vai fazer uma pesquisa e os espíritos vão trazer as respostas para ele. Sobre a questão da adoração, a gente sabe que lá na pré-história, os homens primitivos adoravam o fogo, o sol, a lua, né? Porque ele não tinha entendimento de um Deus único. Ele adorava tudo aquilo que lhe desse benefício. Ou melhor dizer, aquilo que ele tinha medo. É isso? E o fogo foi uma das armas mais importantes que ele adorou. Porque o fogo, né, o homem pré-histórico não sabia confeccionar o fogo, certo? Mas ele começou, através do atrito, né, isso, com a pedra ou com o bambu, a, vamos assim dizer, confeccionar o fogo com aquele atrito. E ele trazia aquele fogo para as portas da caverna. E ele começou a perceber que o fogo lhe protegia do frio e que os animais tinham medo do fogo. Aí ele começava a fazer a dança ao redor do fogo, com meio de agradecimento. Os homens primitivos adoravam o quê? As forças vivas da natureza. Mas a sociedade ela foi se evoluindo. Com a civilização, começou a surgir o quê? As idolatrias, como bem Allan Kardec fala na lei da adoração, né? Os homens começavam a construir imagem e um local determinado para adoração. Surgiu os templos, certo? Os templos, né? Para que os homens começassem a adorar a sua idolatria através da imagem, lhe oferecendo oferendas, né? Isso e etc. Quer dizer, isso era o meio de adoração naquela época. Coube, né, isso, ao povo hebreu, né, que foi guiado por Abraão, da cidade de Ur, da Caldeia, ou na Mesopotâmia, até a Terra Prometida, ou a chamada Terra de Canaã, certo? A mencionar a questão de um Deus único e verdadeiro, Yahvé, ou Jeová, né? E todo seu descendente de Abraão começava a adorar o Deus único e verdadeiro. Coube a Moisés, né, a primeira revelação espírita, ou melhor, a primeira revelação de Deus, né, foi espírita de Deus, a solidificar a questão do monoteísmo, da crença em só Deus. Coube a ele, por determinação divina, a retirar o povo hebreu, né, que estava vivendo em regime de escravidão no Egito, a guiar até a terra prometida. Né, isso, pronto. O primeiro princípio, né, isso, do governo dos hebreus foram os patriarcas. Abraão foi o primeiro patriarca, Moisés foi outro patriarca, Isaac e Jacó, outros patriarcas. Depois dos patriarcas, vieram juízes, né? Os juízes, os militares, a governar o povo hebreu. Porque o povo hebreu precisava se assentar em suas terras. Mas para se assentar em suas terras, entrou em atrito com outros povos que estavam habitando aquela terra. E com esse atrito gerou a guerra. Né? Depois, com o passar do tempo, o povo hebreu ficou dividido em 12 tribos. Essas 12 tribos se unificou sob a forma de um só rei. Saul, Davi e depois Salomão. Eles foram governados por reis. Né? Isso sempre, né, se mantendo o monoteísmo. Depois disso aí, também vieram os profetas de Israel. Os profetas de Israel, esse espírito que teve a finalidade de o quê? Teve a finalidade de mostrar ao povo, guiar o povo pelo monoteísmo, porque o povo hebreu recebia influência dos povos vizinhos, dos fenícios, dos assírios e dos egípcios. Né? Essa influência, porque eram povos politeístas. E os profetas ele tinham essa finalidade, conservar o monoteísmo. Também Allan Kardec foi estudar outra lei, né? A lei do trabalho. A lei do trabalho, gente, o trabalho, né? Tanto no mundo material como no mundo espiritual se trabalha, gente. O trabalho é incessante. Mas ele já falou muito bem, muito antes de Karl Marx falar, né? Que Karl Marx, né, quando ele criticava o capitalismo, ele falava da situação do trabalhador. Muito antes, Allan Kardec já falava. E já falava do repouso do trabalho, como muito bem traz, né,
a lei do trabalho. O ser humano precisa de repouso para trabalhar, para reativar as suas energias. Muito antes de Karl Marx para sair, Allan Kardec já falou, de letra, sobre o repouso do trabalho e a necessidade do trabalho no mundo ocidental, bem dizer, na civilização. Precisamos trabalhar para produzir e também para desenvolver a nossa inteligência. É isso? Quer dizer, mente ociosa não é boa. Tivemos que trabalhar. E outra lei que Allan Kardec muito bem falava, envolvendo não só a moral, como a ética, a lei de reprodução, gente. Porque é através da reprodução que os espíritos vão reencarnar, gente. É uma necessidade para a gente. Né? É uma necessidade para que os espíritos tenham a oportunidade de reencarnar. Sabe-se que hoje em dia, as famílias de hoje em dia está cada vez diminuindo o número. Né? Não é como na minha época que tinha 6, 8 filhos. Hoje o máximo é 2. E olha lá, viu? Tem gente que só está querendo só um. Porque o mundo de hoje está difícil. Os pais estão saindo para trabalhar. Antigamente era o pai. A mãe ficava, né, com os afazeres domésticos, criar a criança. Educar a criança. Era a função da mãe. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia a mãe também está saindo para trabalhar, certo? E a função está para os dois. O pai e a mãe educar o filho. Aí, veja bem, aí a sociedade está se modificando. Não é isso? A lei de conservação, gente. É outra lei que Allan Kardec muito bem fala no Livro dos Espíritos. Não é isso? No Livro dos Espíritos. Na pergunta 703, Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos. Pergunta o seguinte: com qual objetivo Deus criou todos os seres vivos, né, vivos, e o intuito da conservação? Aos espíritos vai responder. Os espíritos dizem o seguinte: porque todos devem concorrer para o objetivo da providência divina. E essa providência divina precisa de quê? Que o homem vista-se da veste carnal, que é necessário para o seu aperfeiçoamento dos seres vivos, para que o homem aprenda, se desenvolva e trabalhe para o seu próprio desenvolvimento. Veja que resposta os espíritos dão sobre a lei de conservação. Sobre a lei de destruição, Allan Kardec, na pergunta 728, pergunta aos espíritos: a destruição é uma lei da natureza? Aos espíritos amigos diz o seguinte: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque os que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos, gente. Os grandes cataclismas, né, as enchentes, os maremotos, os tsunamis, as grandes tragédias naturais que há, tem uma finalidade. Mas a gente sabe que também muitas dessas enchentes ocorrem porque o homem também, né, isso vai habitar em área de risco, próximo dos rios, né, isso, o homem cada vez avançou na natureza e as águas vai procurar o seu lugar. As águas vai procurar o seu lugar. Certo? Quando se fala de lei de destruição, é para a gente ter um entendimento. Quando se fala dessa lei de destruição, ele fala da lei da natureza, que tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Um fim natural, não um fim destrutivo. Não o fim destrutivo, porque a guerra é o fim destrutivo. A guerra é originária através do egoísmo do ser humano, porque o ser humano é orgulhoso, é prepotente. A guerra, né, pelo poder, por terras, né, e por domínio. O homicídio, que é o meio de destruição do homem, porque falta ética, falta moral, certo? A pena de morte, tudo isso envolve ética e moral. Isso é o meio de destruição que é provocado pelo egoísmo do ser humano. Gente, a hora está chegando. Vou concluir e fechar, porque já é 21 horas, certo? A lei da sociedade que a Allan Kardec traz, a vida social está na natureza humana? Os espíritos dizem certamente que sim. Deus o fez, né, para conviver em sociedade, para crescer sociedade, com certeza. A lei de progresso, na pergunta 785, qual o maior obstáculo ao progresso, gente? Sabe o que os espíritos dizem? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual
caminho aí, a passo largo, está à nossa vista, certo? E aqui, fazendo outra conclusão muito rápida, a lei de igualdade, gente. Muito grande, muito antes de Marx falar, Allan Kardec já falava da igualdade do ser humano, porque a sociedade desigual, né, os espíritos de que é produto do egoísmo do ser humano. Né? E a lei de liberdade, gente. O ser humano nasce livre, mas o homem abusou da liberdade, quando o homem escravizou os homens. Infelizmente, a nossa sociedade, a escravidão, só acabou em 13 de maio de 1888. O Brasil foi o único país a abolir a escravidão. Tem uma dívida histórica muito grande com o afrodescendente, viu? Uma dívida muito histórica, muito grande. É isso? E a lei de justiça, amor e caridade, gente. Para encerrar isso aí, como se deve definir a justiça? Os espíritos dizem, a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Isso é justiça, certo? É essa justiça baseada no amor e na caridade. É essa justiça que o Cristo deixou para a gente. É essa justiça que o Cristo, na realidade, disse para a gente. Encerrando, sobre a perfeição moral, qual a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos de um amigo diz o seguinte: todas as virtudes são meritórias, porque todas as virtudes, ela envia o homem para o caminho do bem. Minha gente, agradeço a participação de vocês, certo? Muito obrigado pela participação. Vamos agradecer a Deus por mais um aniversário do 9 de outubro, 68 anos dessa casa de oração e trabalho. Que Jesus abençoe essa casa de oração e trabalho, cubra todos os adeptos, encarnados e desencarnados, não é isso? Dessa casa, dessa guardiã, não é isso? Das mensagens do Mestre Jesus. Que Jesus abençoe a todos, os ouvintes que estão escutando, abençoe todos os nossos irmãos das outras instituições, que são os núcleos. Como disse Ismael, as instituições espíritas são verdadeiros oásis na vida do ser humano. É isso? Muita paz, muita luz para todos. E vamos encerrar com a prece inicial e dar um viva ao 9 de outubro. Viva o 9 de outubro, minha gente. Né? Mais um aniversário dessa Constituição tão querida, tão amada por nós, né? Essa instituição 9 de outubro. Dá um viva 9 de outubro, gente. Um parabéns ao 9 de outubro, porque essa instituição merece. Essa instituição, gente, cada um tijolinho daquele foi um sacrifício dos irmãos, que não foi fácil construir aquilo ali não. Ali foi mulher, foi homem, com carro de mão, aterrando aquilo ali, né? Isso tudo mais, tijolinho, foi feito no sacrifício, gente, aquela casa de oração e trabalho. Vamos dar o viva a todos aqueles fundadores do Centro Espírita 9 de Outubro, que está na espiritualidade, que construíram de tijolinho por tijolinho e levantaram. Ali está a nossa casa de oração e trabalho, 9 de outubro. Portanto, viva o 9 de outubro e vamos encerrar a nossa prece, a nossa reunião com a prece final do nosso trabalho e agradecer por mais uma oportunidade dada a cada um de nós. Oremos. Jesus, mais uma vez estamos aqui e encerrando mais um trabalho. Agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade que foi dada a cada um de nós. E em cada vez mais agradecer pela existência dessa casa 9 de outubro. Casa essa que tem nos educado bastante, tem nos mostrado o caminho do bem. Né? Nós, que somos espírito tão imperfeito ainda, em busca da perfeição, espírito que muitas vezes se arrastamos na caminhada evolutiva da vida, mas, em cima de tudo, Jesus, através do teu ensinamento, da tua máxima, que é o amor e a caridade, rogamos a ti por essa oportunidade e agradecemos por mais a existência dessa casa de oração e trabalho e agradecemos a todos que estão aqui, encarnado e desencarnado, por mais uma conversação com vocês em comemoração à fundação dessa nobre casa chamada 9 de outubro. Muita paz, muita luz para todos e pedindo permissão para que encerre o nosso trabalho em nome de Jesus. Assim seja, muita paz, muita luz e muito progresso.